A transição para carros elétricos está transformando o setor automotivo, impulsionada por avanços tecnológicos, incentivos governamentais e uma crescente consciência ambiental. Esses veículos oferecem uma alternativa mais sustentável, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e dependência de combustíveis fósseis. Com custos de manutenção mais baixos e uma expansão rápida da infraestrutura de carregamento, os carros elétricos estão se tornando cada vez mais viáveis. No entanto, desafios como autonomia e tempo de recarga ainda precisam ser superados para uma adoção mais ampla. Neste vídeo veremos o que há por vir nesse novo tipo de revolução industrial. O histórico dos carros elétricos é marcado por uma trajetória de avanços, declínios e renascimentos. No final do século XIX, os veículos elétricos emergiram como uma das principais opções de transporte motorizado, rivalizando com os carros a gasolina e a vapor. Pioneiros como Thomas Edison e Ferdinand Porsche exploraram as possibilidades dos motores elétricos, e no início do século XX, os carros elétricos eram bastante populares, especialmente em áreas urbanas, devido à sua operação silenciosa e facilidade de uso. Contudo, com o advento do modelo T da Ford e a descoberta de vastas reservas de petróleo, os motores a combustão interna rapidamente dominaram o mercado, relegando os veículos elétricos a um nicho quase esquecido. A crise do petróleo, que fechou o Golfo Pérsico, e a crescente preocupação com o meio ambiente ressuscitaram o interesse por alternativas AOS combustíveis fósseis. Durante esse período, empresas e pesquisadores começaram a investir novamente em tecnologias de propulsão elétrica. Nos anos 1990, iniciativas como o General Motors EV1 e regulamentações mais rigorosas sobre emissões impulsionaram um novo ciclo de desenvolvimento para os carros elétricos. Apesar de algumas tentativas promissoras, os desafios técnicos, como a limitada autonomia das baterias e o alto custo de produção, impediram uma adoção mais ampla. A verdadeira virada para os carros elétricos começou no início do século XXI, impulsionada por avanços significativos em tecnologia de baterias e uma crescente consciência ambiental global. A Tesla Motors, fundada em 2003, desempenhou um papel crucial nesse renascimento, lançando o Roadster em 2008, o primeiro carro elétrico esportivo com uma autonomia competitiva em relação aos veículos a combustão. A partir daí, a evolução foi rápida e decisiva. Melhorias na densidade energética das baterias de íon lítio, redução dos custos de produção e investimentos em infraestrutura de carregamento tornaram os carros elétricos uma opção cada vez mais viável para consumidores de todo o mundo. Nos anos seguintes, a concorrência no mercado de veículos elétricos se intensificou. Grandes montadoras como Nissan, Chevrolet, BMW e Volkswagen lançaram seus próprios modelos elétricos, ampliando a diversidade e acessibilidade desses veículos. O Nissan Leaf, introduzido em 2010, tornou-se um dos carros elétricos mais vendidos do mundo, demonstrando que havia um mercado robusto e crescente para essa tecnologia. Paralelamente, políticas governamentais favoráveis, como incentivos fiscais, subsídios e metas de redução de emissões, aceleraram ainda mais a adoção de veículos elétricos. Hoje, os carros elétricos representam uma fatia significativa do mercado automotivo global, e essa participação está crescendo rapidamente. As inovações contínuas em tecnologia de baterias prometem aumentar ainda mais a autonomia e reduzir os tempos de recarga, enquanto a infraestrutura de carregamento continua a se expandir em ritmo acelerado. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias, como baterias de estado sólido, e a integração de veículos elétricos com sistemas de energia renovável destacam um futuro promissor para essa indústria. O mercado de carros elétricos em pleno crescimento
está se consolidando como uma das áreas mais dinâmicas e inovadoras da indústria automotiva. Nos últimos anos, houve um aumento significativo nas vendas de veículos elétricos VS em todo o mundo, impulsionado por avanços tecnológicos, políticas governamentais favoráveis e uma mudança na percepção dos consumidores em relação à sustentabilidade. A Tesla continua a liderar o mercado com seus modelos inovadores, como o Model 3 e o Model U, que combinaram desempenho, design e autonomia para atrair uma ampla base de consumidores. No entanto, a concorrência está se intensificando com grandes fabricantes tradicionais, como Volkswagen, BMW, Ford, General Motors e novas empresas, como Rivian e Lucid Motors, investindo fortemente em suas próprias linhas de veículos elétricos. A infraestrutura de carregamento, um dos principais obstáculos para a adoção generalizada de VS, está melhorando rapidamente. Redes de carregamento estão sendo ampliadas globalmente, com destaque para iniciativas como a rede Supercharger da Tesla e parcerias entre governos e empresas privadas para instalar estações de carregamento em locais estratégicos. Isso inclui tanto carregadores rápidos em rodovias, quanto soluções de carregamento residencial e comercial, facilitando a vida dos proprietários de veículos elétricos e eliminando a ansiedade relacionada à autonomia. O custo dos veículos elétricos, historicamente uma barreira significativa, está diminuindo à medida que a tecnologia de baterias se torna mais acessível e eficiente. A redução nos custos de produção de baterias de íon-lítio, juntamente com economias de escala, está permitindo que os fabricantes ofereçam VEs a preços mais competitivos. Além disso, muitos governos oferecem incentivos fiscais, subsídios e isenções de taxas para compradores de veículos elétricos, tornando-os uma opção financeiramente atraente. O mercado de veículos elétricos também está se beneficiando de uma crescente conscientização ambiental entre os consumidores. Com a intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, muitos consumidores estão procurando maneiras de reduzir sua pegada de carbono. Os veículos elétricos, que produzem zero emissões de escapamento, são vistos como uma alternativa viável e responsável aos carros tradicionais movidos a gasolina ou diesel. Esse apelo ambiental, combinado com o desempenho aprimorado e os custos operacionais mais baixos dos VS, está levando a um aumento na demanda. No entanto, desafios permanecem. A produção de baterias em larga escala levanta questões sobre a disponibilidade de matérias-primas como lítio, cobalto e níquel, e o impacto ambiental da mineração desses materiais. Além disso, a indústria precisa abordar as preocupações sobre a reciclagem e o descarte de baterias usadas para garantir que os benefícios ambientais dos VEs não sejam neutralizados por novos problemas ecológicos. Em resumo, o mercado de carros elétricos está em uma trajetória ascendente, com uma combinação de avanços tecnológicos, políticas de apoio e mudanças nas preferências dos consumidores, impulsionando seu crescimento. A infraestrutura de carregamento está se expandindo, os custos estão caindo e a conscientização ambiental está aumentando, todos contribuindo para uma maior adoção de veículos elétricos. Apesar dos desafios que permanecem, a direção é clara. Os veículos elétricos estão se movendo rapidamente de uma opção de nicho para uma escolha dominante no mercado automotivo global. As tendências futuras do mercado de carros elétricos apontam para uma revolução contínua e acelerada no setor automotivo, impulsionada por avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e a crescente demanda por soluções de mobilidade sustentável. Uma das principais tendências é o desenvolvimento de baterias de estado sólido, que prometem oferecer maior densidade energética
tempos de recarga mais rápidos e maior segurança em comparação com as baterias de íon-lítio atuais. Essas novas baterias têm o potencial de superar a ansiedade de alcance e reduzir significativamente os tempos de recarga, tornando os veículos elétricos, VEs, ainda mais competitivos com os veículos a combustão interna. Outra tendência importante é a integração dos veículos elétricos com tecnologias de condução autônoma. Empresas como Tesla, Waymo e várias montadoras tradicionais estão investindo pesadamente em sistemas de direção autônoma que prometem transformar a experiência de condução, aumentando a segurança e a eficiência dos deslocamentos. A combinação de VEs e tecnologia autônoma pode levar ao surgimento de frotas de veículos compartilhados, reduzindo a necessidade de propriedade individual de automóveis e contribuindo para uma redução ainda maior nas emissões de carbono. Além das inovações tecnológicas, as políticas governamentais continuarão a desempenhar um papel crucial no crescimento do mercado de veículos elétricos. Muitos países já anunciaram planos para banir a venda de veículos a combustão interna nas próximas décadas, incentivando a transição para VEs. Governos estão implementando regulamentações mais rigorosas de emissões, oferecendo subsídios, incentivos fiscais e investimentos em infraestrutura de carregamento para acelerar a adoção de veículos elétricos. A União Europeia, por exemplo, tem metas ambiciosas de redução de emissões que impulsionam a demanda por VEs, enquanto a China continua a ser um dos maiores mercados e produtores de veículos elétricos, graças a políticas agressivas de apoio ao setor. A infraestrutura de carregamento também está passando por uma transformação significativa. Empresas de energia e fabricantes de automóveis estão colaborando para expandir as redes de carregamento rápido, incluindo a instalação de estações em rodovias e locais públicos, além de soluções de carregamento doméstico mais eficientes. A implementação de tecnologias de carregamento bidirecional, Vehicle-to-Grid, V2G, permitirá que os veículos elétricos não apenas carreguem suas baterias, mas também devolvam energia para a rede elétrica durante picos de demanda, melhorando a estabilidade da rede e integrando de forma mais eficaz as energias renováveis. Outra tendência promissora é a diversificação dos tipos de veículos elétricos disponíveis no mercado. Enquanto os primeiros esforços se concentraram em carros de passeio, agora vemos uma expansão para caminhões elétricos, veículos comerciais leves, ônibus e até mesmo veículos de construção elétrica. Isso não só amplia a adoção de tecnologias elétricas em diferentes segmentos do transporte, mas também ajuda a reduzir as emissões em setores tradicionalmente difíceis de descarbonizar. No âmbito econômico, o custo dos veículos elétricos deve continuar a cair, impulsionado pela redução nos preços das baterias e pelas economias de escala à medida que a produção aumenta. A melhoria contínua na eficiência das cadeias de suprimentos e nos processos de fabricação também contribuirá para tornar os VEs mais acessíveis a uma base de consumidores mais ampla. Essa tendência, combinada com os custos operacionais mais baixos dos VEs, deve impulsionar uma adoção ainda maior nos próximos anos. Em resumo, as tendências futuras dos carros elétricos são marcadas por uma confluência de avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e expansão de infraestrutura que juntas estão pavimentando o caminho para um mercado automotivo mais sustentável e eficiente. Com inovações como baterias de estado sólido, condução autônoma, carregamento bidirecional e uma maior diversidade de veículos elétricos, juntamente com um forte apoio governamental e uma queda contínua nos custos, os VEs estão bem posicionados para dominar o futuro da mobilidade global. A ascensão dos carros elétricos
representa uma transformação fundamental na indústria automotiva, impulsionada por uma combinação de avanços tecnológicos, incentivos governamentais e uma crescente conscientização ambiental. Os veículos elétricos não apenas oferecem uma alternativa sustentável a AOS motores a combustão interna, mas também catalisam uma mudança mais ampla em direção a sistemas de transporte mais limpos e eficientes. A redução das emissões de gases de efeito estufa, a melhoria da qualidade do ar urbano e a diminuição da dependência de combustíveis fósseis são alguns dos principais benefícios ambientais que impulsionam essa transição. No entanto, desafios significativos permanecem. A produção em larga escala de baterias ainda levanta preocupações ambientais e éticas, relacionadas à extração de matérias-primas e ao descarte de baterias usadas. A resistência cultural e a falta de conhecimento entre os consumidores sobre os benefícios dos VEs também são barreiras que precisam ser superadas. A indústria automotiva deve continuar a inovar e se adaptar, investindo em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a tecnologia e reduzir os custos. Apesar dessas dificuldades, a direção é clara. Os veículos elétricos estão rapidamente se movendo de uma posição de nicho para se tornarem a escolha dominante no mercado automotivo global. A combinação de avanços tecnológicos, apoio governamental e mudança nas preferências dos consumidores está criando um ambiente propício para a expansão contínua dos VEs. Com um foco renovado em sustentabilidade e eficiência, os carros elétricos estão prontos para desempenhar um papel central no futuro da mobilidade, oferecendo uma solução viável para muitos dos desafios ambientais e energéticos que o mundo enfrenta atualmente. A trajetória positiva dos VEs indica não apenas uma revolução no transporte, mas também uma oportunidade significativa para um futuro mais sustentável e resiliente.